Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, a graça da salvação há de se manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. No versículo 11 nos diz, porque a graça de Deus se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Somente até aí. Que Tito vem nos falar sobre a graça, né? O livro de Tito falar sobre a graça de Deus. Que a graça de Deus se manifesta a todos os homens, né? Educando-nos para que renegamos as paixões e as impiedades mundanas. Graça é o dom não merecido. Né? Graça quer dizer dom não merecido. Quando a gente nasce, a gente sabe que uma criança, quando nasce, a criança é pura. A criança é cheia da graça, cheia da pureza, que uma criança é pura. Né? Mas o que vem entristecendo e nos entristecendo nesses dias, nesses tempos, é que a cada vez mais as crianças estão deixando de ser criança. As crianças estão deixando de ser inocente. Né? Outrora uma criança de 12 anos era um inocente ainda. De 10 anos era um inocente. De 9 anos era um inocente. De 7 anos era um inocente. Né? Hoje em dia, com o que o mundo ensina, com o que a tecnologia ensina, com o que as pessoas que estão no meio de comunicação ensinam, e incentivo que as crianças deixem de ser criança mais cedo. Que as crianças venham aprender coisas que não deveriam aprender naquele tempo mais cedo. Hoje em dia uma criança de 7 anos sabe coisas que outrora a gente viria aprender com 14, 15 anos, uma criança de 7 anos já sabe. Já não é tão inocente. Né? Isso vem entristecendo a quem tem temor a Deus. Porque a Bíblia nos diz que a gente tem que se fazer como criança. Quando a Bíblia diz que a gente tem que se fazer como criança, quer dizer que a gente tem que se fazer inocente. Então quando a Bíblia nos diz que tem que se fazer como criança, não pode ser como uma criança de agora. Ou tem que ser como uma criança agora de 4, 5 anos. Porque uma criança de 7 anos hoje em dia não é mais inocente com tudo que o mundo está ensinando. Né? A gente vê na televisão, nos horários, que é para uma criança assistir televisão, coisas que não era para uma criança estar assistindo. Né? Que a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou gloriosa a todos os homens. A gente nasce cheio da graça, a gente nasce puro, a gente nasce limpo. E aí esse mundo está querendo a cada vez mais nos denegrir as nossas crianças, denegrir o nosso futuro. Mas a Bíblia nos diz que a cada tempo a coisa ia piorando, então quer dizer que o tempo está se abreviando. O tempo está chegando. Né? Então que a gente que tem filhos, a gente que tem filhos, que a gente não venha entrar nessa onda de achar que a criança tem que ser esperta demais, tem que saber demais. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Vai chegar o tempo do seu filho aprender e ver certas coisas. A gente vê absurdos de crianças na televisão vendo certas coisas, fazendo certas coisas, né? Perdendo a graça, o dom não merecido. A Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou gloriosa a todos os homens. A graça nos educa para que renegamos as paixões e as impiedades mundanas. Então a criança, quando vem aprender tudo isso já num momento errado, no momento que ela é criança, que ela não tem entendimento, ela já está se entregando às impiedades e às paixões mundanas, à vontade. E uma criança, mesmo tendo entendimento, mesmo já sabendo tudo aquilo que está acontecendo, ela ainda é criança, ela ainda é inocente, ela não vai ter o discernimento para saber que aquilo ela não pode fazer, mas o mundo já está ensinando para ela como é que faz o errado. E aí ela não vai ter discernimento para saber que não é para ela fazer o errado e ela vai e faz.
Então que a gente venha se contra essa onda de que as crianças têm que ser mais espertas ou tem que aprender as coisas, certas coisas mais rápido ou antes. Não. Uma criança tem que ser criança. Era bonito quando tu viu uma criança e tu viu uma criança totalmente... Tu viu uma criança de 9 10 anos, era uma inocente. Né? Então que a gente não venha deixar que esse mundo venha fazer que as nossas crianças, que os nossos jovens, as nossas crianças venham perder a graça de Deus. Né? Venha perder essa graça que nos educa para renegar as paixões mundanas. Para renegar tudo que é de errado. Hoje em dia as crianças já de 12 e 13 anos já estão se iniciando na vida sexual. Por quê? Porque o mundo ensina que não, eu tenho que ensinar a minha criança para ela não fazer o errado, depois não. Tito diz, a graça de Deus se manifestou gloriosa a todos nós, educando para que renegamos as paixões e impiedades mundanas. Então não viemos deixar que as nossas crianças venham perder a graça do Espírito Santo de Deus, deixar de ser criança mais cedo, né? E tá entregue a essas vontades que elas nem sabem o que é aquela vontade que ela tem, porque ela é criança ainda, mas o mundo está ensinando que ela já tem que saber o que é aquilo. Então não vamos entrar nessa onda aí.